mais uma vez, né? Iniciando o estudo deste livro, que traz tanta coisa importante para a gente, né? Para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente conhecer, né? Para trazer qualidade para a nossa vida, né? São estudos importantíssimos. Esses capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem uma série de questões para a gente poder compreender todo o contexto do que Jesus traz. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus trazidos neste livro, eles começam a ter uma outra ótica, um outro ponto de vista, como a gente estudou, né? A partir do que a gente vai refletindo sobre a espiritualidade, sobre a vida futura, sobre a reencarnação. Então, todas essas questões trazidas agora no início só vão fortalecer a nossa compreensão acerca de tudo que Jesus vai trazer de importante para nós. E hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e vamos estudar os itens 4, que vai falar da realeza de Jesus, e o item 8, que é uma instrução de um espírito, é a única instrução que traz neste capítulo, né? Então, que a gente possa aproveitar para compreender um pouquinho sobre essa realeza de Jesus, né? Então, vamos iniciar com a nossa prece, vamos todos nos conectando através dela, né? E conectando com o Pai. Deus de amor, infinita bondade, Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor. Graças te damos por mais esta oportunidade em que nos reunimos fraternalmente em torno do teu Evangelho, buscando compreender as lições que o Espiritismo nos traz, de forma a enriquecer esta passagem nossa pela vida terrena. Que possamos aproveitar a lição que Kardec traz nessa noite e aproveitar o que nos traz esse espírito que bondosamente veio dar o seu relato aqui neste livro. Que possamos ser cercados de muito amor e muita força positiva emanada pelos espíritos que acompanham cada um de nós durante esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Eu vou ler o texto é bem curtinho, né? E rapidinho, então a gente já começa a ter uma conversa e depois eu trato da instrução. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar sobre tudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é o rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Curto, né? Curtinho, fala poucas coisas, mas traz algumas coisas para a gente refletir, né?
Jesus não se intitulava rei deste mundo, mas ele dizia que ele tinha um outro rei, né? Então, isso é um ponto para a gente esclarecer, né? E aí eu fui buscar no dicionário o que é um rei, né? O que é um rei? E encontrei duas definições básicas, eu vou trabalhar com elas. A primeira definição é assim: rei é um soberano que rege ou governa um estado monárquico. Muito bem, aí nós temos que refletir, né? Esse tipo de rei é o tipo de rei que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com esses termos rei, rainha, príncipe, imperador, né? Pela história a gente viveu isso, então a gente tem alguns conhecimentos, e porque até hoje existem alguns lugares ainda que tem pessoas com título ainda de reis, né? Reis príncipes, né? E a gente tem que pensar um pouquinho sobre essa realeza para a gente poder começar a compreender essa realeza de Jesus. Se a gente pensar assim, né, como que era, como que eram as realezas, né? O que a gente tem lá da história? Vamos rapidamente puxar um pouquinho dessa nossa história, né? Acho que um traço principal essas realezas viviam da aparência exterior, né? Eles eram ligados às questões materiais, né? As questões materiais eram muito valorizadas, então era mais o ter, né? Por quê? Porque era a partir disso que a realeza se firmava enquanto poder, enquanto mando, até sobre a vida e a morte das pessoas, né? Então, isso é uma característica que a gente, pela história, sabe. Uma das outras coisas que uma característica que esses reis eles trabalhavam com o interesse próprio. Então eles eram um centro e era tudo para eles, né? O reino girava em torno deles. E aí o que para sustentar esse poder e inclusive o luxo, né? Sustentar o luxo desses reis, rainhas, muitas vezes quem sofria era o povo, porque o povo tinha que trabalhar para fazer esse sustento, né? Então, geralmente a gente via grandes castelos, né? Não sei quantos quartos, não sei quantas salas, uma quantidade enorme de pessoas que viviam ali às custas do povo. E o povo geralmente mais na miséria, porque eles tinham que pagar, eles tinham que contribuir. Então, a gente sabe pela história essas questões. Uma outra circunstância para a gente pensar os casamentos, né? Como eram os casamentos por amor? Não. Os casamentos eram arranjos políticos em que se uniam para manter esse poder, manter esse reinado ou até ampliar, porque eles se juntavam o reino daqui com o reino de lá e o poder aumentava por conta da extensão deste reinado, né? Uma outra coisa que é interessante a gente pensar, né, que vai ser importante para a gente refletir depois, geralmente eles nasciam em berço de ouro. Eram os filhos do reis que se tornavam reis. Então eles já nasciam naquele luxo, em meio àquelas questões ali, e eles recebiam esse reinado por herança. Então eles não tinham que fazer esforço nenhum e muito menos ter competência, ter capacidade para assumir esse reino. Então não era se levado em conta isso. Às vezes eles assumiam até quando eram crianças, né? A gente tem aqui um exemplo nosso que a gente sabe que Dom Pedro II assumiu com 5 anos, ele foi deixado como imperador do Brasil, né? Assumiu lá pelos 15, mas com 5 anos ele já era imperador do Brasil. Muito bem. Só que a gente, por essa mesma história, a gente foi aprendendo, foi observando que esses reinos, que esses impérios, com o tempo eles foram sucumbindo, né? Eles foram deixando de existir muitas vezes pela própria imprevidência, né? Então a gente vê assim que essa questão da transitoriedade, né?
coisas assim muito rápidas. Às vezes o rei morria muito jovem, então já acabou aquele reinado daquele rei, já passava outra, era outra coisa. Às vezes esses reinos eram invadidos, então perdia-se aquele reinado porque ele era substituído por um outro que tomou posse. E às vezes eles eram simplesmente destituídos, né? E a gente tem aí conhecimento da monarquia francesa, tudo o que aconteceu, né? Para acabar com essa monarquia. E a gente tem que pensar assim: que coisas importantes será que esses reis deixaram para nós, né? Eles eram tão importantes naquelas épocas. O que eles deixaram de importante para nós até hoje? A gente procura, 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 e se a gente vai achar alguma coisa de importante, de relevante que tenham deixado. Ou fazer algumas coisas boas, alguns podem ter feito sim, mas dizer que eles foram importantes, importantes, às vezes a gente exagera, né? Porque para lembrar, às vezes a gente sabe nomes de alguns reis por causa do uso, por sei lá, por qual motivo, mas a gente não é de ver assim que ele se destacou porque ele foi bom, né? A gente não vê isso. Às vezes até destaca porque não foi tão bom, né? Isso a gente tem. E quantos reinados existem até hoje? Né? A gente sabe que isso não acabou de vez, nós ainda temos alguns lugares que vivem, que a monarquia existe, né? Mas hoje já com um caráter diferente. A gente conhece mais, né? Pelos noticiários, pelas revistas de fofoca até, né? A gente conhece aí a Inglaterra, né? A família real inglesa, que tem uma outra característica hoje, né? Ela se mantém, mas não detém o poder como detinha antes, e tem outras características, age dentro de outros campos, né? Hoje em dia. E a gente pensa assim, muito bem, a gente compreendeu o rei, pensou como era, como é que se desenvolveu, né? Um quadro aí rápido. Mas vamos pensar em Jesus, né? Já que nós estamos estudando a realeza de Jesus. Primeiro, Jesus não recebeu nenhum título, né? Jesus não era nobre. Então, esse é um fator já que a gente já sabe. Não era como os reis que a gente conheceu. Ele não governava exércitos, não governava povos, não governava países. Né? Totalmente diferente. Nasceu pobre, numa manjedoura, cercado de animais, nunca teve luxo, né? A gente sabe que ele nunca teve luxo, nunca teve posses. Aliás, não tinha nem aonde descansar a sua cabeça, né? Não era assim? É assim que a gente sabe, né? Mas o principal, ele nunca exerceu um poder de interesse pessoal, muito menos em detrimento do povo. Então, isso já mostra para a gente a diferença daqueles reis para Jesus quando a gente pensar nessa realeza de Jesus. Qual a importância, né? Que eu não perguntei assim para a gente pensar, qual a importância daqueles reis para a nossa vida e qual a importância que Jesus teve? Cada um vai pensando aí, qual a importância com toda essa característica tão, não é nem diferente, é diversa dos reis? E como é que a gente pode pensar, né, na realeza de Jesus com todas as características tão opostamente diversas, né? Um outro ponto, né, que veio da definição do dicionário, ele vai um pouquinho de encontro ao texto, vem falar para nós que o rei também é aquele indivíduo que se distingue dos demais, né? É diferente dos demais. Então, o texto mostra para a gente que a gente teve algumas pessoas que se destacaram, né, por algum motivo durante a nossa história e que foram reconhecidos nesse destaque porque trouxeram algum benefício para a humanidade, né? Então, Kardec fala aqui para nós assim, essa realeza que nasce do mérito pessoal. Então, olhe bem, não é porque eu sou rei, não era aquele caso, eu sou rei, e então eu sou
eu sou a coisa mais importante e o que eu faço é para obedecer. Não, a pessoa fez alguma coisa, ou agiu de alguma forma, ou escreveu algo, ou criou algo, né, que veio trazer benefício. Né? E aqui ele fala os filósofos, os artistas, né? Ele descreve poetas, escritores, ele fala aqui no texto. Então ele fala que nasce no mérito pessoal, consagrada pela posteridade, quer dizer, em muitos casos até hoje são situações consagradas. Não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados, quer dizer, não foram mais importantes, fizeram coisas mais relevantes para a humanidade do que aqueles reis. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra, às vezes, é amaldiçoada. Né? Eram muito bem-quistos, não, os reis, a gente não tem assim muita notícia deles serem bem-quistos. Agora, a gente conhece pessoas aí da história e que trouxeram seus legados, né? Para nós. Hoje, se a gente pensa em hoje, a gente já distribui uma série de títulos de rei, nos esportes, né? Rainha do basquete, o rei do futebol, na música, o rei da voz, o rei do rock. E assim a gente também usa esse título, né? Mas é de uma forma diferente. Aqui ele está falando pessoas que trouxeram riqueza para a humanidade. Se a gente pensa nos filósofos e tudo que eles trouxeram de conhecimento para nós, e que até hoje esse conhecimento persiste, até hoje isso está fazendo parte da nossa vida. Até hoje eles são estudados, né? Então eles tiveram relevância para a nossa vida. E aí, o que a gente vai falar? De Jesus. Muito bem. Antes, eu quero destacar uma coisa que Kardec fala aqui. Ele coloca essas pessoas, ele coloca um termo assim, realeza moral. Então, enquanto aqueles são reis, né, instituídos, tá? Esses aqui são reis morais, né, por aquilo que eles produziram. Aí a gente tem que perguntar: e Jesus? Será que ele foi um rei moral? Será que ele teve essa realeza moral que Kardec colocou aqui? Será? A gente sabe que sim. A gente sabe que ele foi o maior ser que existiu na Terra em termos de realeza moral. Né? Se a gente pensar assim, por quê? Primeiro, porque ele se destacou. E destacou como? Por ensinar o amor para todos nós. Ele se destacou pelos exemplos de amor que ele deixou para nós. Ele se destacou pela simplicidade que ele trouxe tudo isso para nós. Ele se destacou pela fé inabalável em Deus e na vida futura. Ele se destacou muito fortemente por amar a todos, e a todos indistintamente, porque era o rico, o pobre, o homem e a mulher, que a mulher não era tida como nada antigamente, né? O amigo, o inimigo. Então, ele transbordou esse amor, transbordou. Tem maior moralidade do que isso? O que mais que Jesus fez? Fez o bem, perdoou, foi humilde, gentil, carismático, caridoso, tolerante, pacífico e uma das coisas principais foi muito resignado. Ele ensinou tudo isso que eu disse, ele ensinou para nós. Esses seus ensinamentos e exemplificação foram o tempo todo uma constante na sua vida, né? E isso deu a força moral que ele carregou até hoje, né? E uma das principais características, Jesus é eterno, porque ele está há 2000 anos nos ensinando, sem jamais sair de moda.
não é? Se jamais saiu de moda, Jesus nunca saiu de moda, sabe por quê? Porque tudo que ele disse é atual. Tudo que Jesus colocou, a gente não tem nenhuma exemplificação que diga assim, que hoje em dia isso aí já não se usa mais. Não. Tudo, a gente até hoje usa, até hoje reflete e até hoje tem em mente para se superar, para se enriquecer. Então, por que que isso aí tudo tem força? Porque tudo que Jesus disse, fez e exemplificou era a verdade. E a verdade, ela não é imutável. Desculpe, não é imutável. A verdade, ela não se perde com o tempo. A verdade não cai em desuso. A verdade é eterna, como por isso que Jesus é eterno para nós, né? E aí a gente vai para o texto da instrução do Espírito, é uma realeza terrena. Foi uma mensagem de uma rainha da França. Qual delas, não sabemos, né? Mas ela traz algumas coisas. No primeiro parágrafo, ela conta para nós a sua história. Ela reflete, assim, um pouquinho da sua história enquanto espírito, né? Enquanto espírito, mais ainda enquanto estava encarnado e o que aconteceu após seu desencarne. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer ao túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei em chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Olha que impactante a declaração desta rainha. Rainha foi e rainha pensou chegar lá. E qual foi a surpresa? Estava muito abaixo do que daqueles que ela considerou aqui realmente a ralé, né? E tratou como ralé, como ela bem coloca, porque ele não era um nobre, então não tinha como chegar. Interessante ela falar que a riqueza não acompanhou sequer até o túmulo, né? Então é bom a gente ouvir essa rainha, porque ela tem coisas muito importantes para dizer para nós, né? Depois ela vem trazendo uma parte assim do que é preciso. Então, do que faltou a ela e que provavelmente ela teve que aprender a duras penas, né? Para poder chegar ao ponto de que, graças a Deus, chegou aqui para nós e trouxe uma mensagem, né? Foi permitido que ela venha dar o seu depoimento, né? Pela importância desse depoimento. E ela diz assim, ó, para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Vou falar de novo. Abnegação, humildade, caridade e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes. Ninguém está interessado se você foi rainha, foi rei, foi imperador. Que posição ocupaste? Isso era um cargo, alto cargo de chefia, de importância. Mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Simples.
Ah, você foi um rei, um soberano? Qual o bem que você fez? Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. A gente já sabe disso, né? Que não são os caminhos fáceis que nos conduzem, né? Cercou-se de luxo, cercou-se de poder e desconsiderou os outros, a ralé, né? E a gente sabe que o caminho maior é o bem que a gente faz para o outro, né? E ela contou aqui como que ela se tratava, né? E depois ela vem destacar para nós o perigo da materialidade. Ela diz assim: os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas desta morada. Então, ela traz um alerta muito grande para a gente não se preocupar com esses bens, não dar esse valor, não se apegar aos bens, porque os bens ficam, né? Os bens ficam. E não, ele fala aqui, nós temos que trabalhar com os únicos bens sólidos e duráveis. E bem material não é sólido nem durável, né? A gente pode perder a qualquer momento, e o excesso desse apego que nós temos aos bens materiais atrapalha imensamente a nossa caminhada. Imensamente. Ela vem dar um alerta, porque ela foi apegada, né? Ela usufruiu demais dos bens materiais, né? Então, se apegou demais a eles, não queria de jeito nenhum, provavelmente, deixar esse cargo, né? Essa condição de rainha terrena. E aí ela faz um pedido a nós aqui no final. Ela diz assim, ó: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Tende piedade dos que ainda sofrem. Ajudai-os com as vossas preces. Estudamos há poucos dias aí do valor da prece. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Olha que mensagem maravilhosa dessa rainha, quando ela vem trazer para nós, expor para nós o seu sofrimento, o que ela aprendeu a duras penas, porque ela demonstra isso, que com muita dificuldade ela aprendeu tudo isso. E aí vem trazer para nós, para a gente tomar cuidado, para a gente se importar com aquilo que é importante. E por que é importante a gente saber disso? Porque qual é o caminho que nos leva a fazer o que essa rainha veio nos abrir os olhos, nos alertar? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é assim? A gente não chega ao Pai senão por Ele. Então, quem é que nos ensina aquelas 4 coisinhas tão simplesinhas lá que ela traz para nós, né? A abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência. Quem que nos ensina? Quem que nos exemplificou? Quem que vivenciou isso tudo e que isso chegou ao nosso conhecimento, não só como ensinamento, mas que viveu tudo isso e mostrou para nós como é possível viver? Quem é que disse para nós todos os dias: sejam simples, né? Não se apeguem às coisas materiais, vivam o mundo de hoje, mas sem se apegar, sem dar o valor maior do que as coisas materiais devem ter. Se preocupem com o outro,
tratem o outro bem, desenvolvam um amor por ele. Isso tudo quem trouxe para nós é Jesus. É ou não é uma realeza para nós? Uma grande realeza para nós, mas uma realeza de mestre, né? Porque é o único título que Jesus admitiu possuir era o de mestre. E como ele estava aqui para nos ensinar, realmente ele era um mestre. E o que cabe a nós? Né? O que nós devemos fazer? Nós devemos viver o máximo como ele viveu. Não é voltar aos tempos dele e agir, mas viver aqui na nossa condição atual, neste ano que nós estamos vivendo, de acordo com os ensinamentos dele. Né? Desenvolver as qualidades do homem de bem que a gente já estudou e tudo que envolve o homem de bem, né? Que também essas 4 palavrinhas se incluem nesse homem de bem. Desenvolver as nossas melhores virtudes, porque assim a gente vai alcançar este reino prometido por Jesus para nós, que é o reino de Deus, o reino de bênçãos, né? E eu quero trazer aqui só um trechinho de um texto aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, né? De Chico e Emmanuel, que ele fala assim, ó, é só um trechinho. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Então, o que a gente tem que cuidar é da nossa interioridade, não da nossa aparência exterior. Não é isso, aparência exterior, falando de um modo geral, não aparência física. Tudo aquilo que a gente mostra, tudo aquilo que todo mundo vê, né? Meus bens, minha casa, meu carro, meu dinheiro, minha conta no banco, tudo que eu posso ostentar em termos materiais. Isso não vai ter importância nenhuma. Aliás, pode ser muito prejudicial para nós. Então, a gente tem que ouvir Jesus, o que é importante, interior às nossas qualidades morais, né? E aí a gente poder ser aqui, como Kardec colocou para nós, né? Esse termo, realeza moral, que até nós podemos alcançar uma realeza moral, né? Entendendo essa realeza não como um rei de poder, não, mas de ter constituído em si, na sua intimidade e no trabalho com o outro, na troca com o outro, qualidades que possam levar ao aperfeiçoamento do outro e nossa também, né? Isso é uma realeza. E foi isso que Jesus fez para nós, por isso que ele é o maior de todos, né? Ele trouxe para nós tudo que a gente precisava aprender, né? E por isso ele é o nosso mestre, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês, e abro aí se alguém quiser abrir o microfone e comentar, né? Fique à vontade, enquanto eu estou olhando aqui as mensagens. Boa noite para todos aí que desejaram para nós. Vou abrir aqui com Gi. A Gisele coloca para nós. Que bênção o acesso a esse ponto de vista. Muda nosso foco completamente. Essa instrução nos concretiza a vida futura e nos auxilia a avaliar nossa postura, a verdadeira riqueza e onde devemos concentrar nossa atenção e nossas forças espirituais. Muito bem colocado, Gi. É importante a gente ter uma declaração de alguém que viveu desse outro lado, né? Viveu na ostentação, no luxo, no poder, que eu acho que o maior traço da realeza, às vezes, é o poder, né? Então, viveu sobre todo esse aspecto, viveu desse jeito, e que vem trazer para nós, olha, esqueçam isso, né?
traz para nós assim, ó, não vejam, porque às vezes assim, a gente pode não se considerar, eu não sou uma rainha porque eu não tive tudo aquilo, mas eu posso me considerar alguma coisa com esse tipo de realeza, quando eu me achar melhor que os outros, né? Melhor que os outros mediante a condição que eu tenho. Né? E aí é bom a gente mudar esse nosso foco, né, de mostrar que isso não vai ser importante, isso vai ser ruim, porque eu vou sofrer que nem a mesma coisa que essa rainha sofreu. Não é porque ela é rainha e eu não tenho o título de rainha que eu não posso sofrer porque o meu pensamento, o meu agir está sendo igual dela. Então eu não posso, eu tenho que lutar para mudar esse meu pensamento, mudar essa minha vibração para poder chegar em umas condições melhores, né, do que ela chegou. Por quê? Porque eu já tenho até o alerta dela, eu tenho ensinamento de Jesus. Eu não sei se ela teve ensinamento de Jesus. Eu não sei até quanto esse ensinamento de Jesus tocou ela quando ela era rainha, né? Então, eu estou tendo a oportunidade. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Para poder ter juntar essa força espiritual que a Gi falou aqui, né? Investir nessa mudança íntima. Investir, porque eu preciso melhorar a mim mesmo, eu preciso me tornar outra pessoa, né? Porque a gente tem que pôr essa realeza sempre para nós. O que eu tenho dessa realeza igual essa rainha, né? Não tenho título, não tenho poder, mas o que eu tenho? O que eu trago? Quando eu trago a minha vaidade, os meus caprichos, a minha arrogância, eu estou sendo igual. E eu vou chegar em situação difícil, como ela chegou na espiritualidade, né? Conforme o relato dela. Então, isso é bem importante para nós termos essa força espiritual mesmo, né? O Francis, gratidão ao Espiritismo. Através da comunicabilidade dos espíritos, aprendemos com exemplos o que é a vida futura, para concretizarmos esse conceito e modificarmos nosso hoje. Colocou aqui que foi a Thaís, né? Graças mesmo, né? A gente tem que pensar assim, por que nós estamos no Espiritismo? Porque talvez nós precisamos, talvez mais do que os outros, ter essas informações assim, tão claras, né? Porque a gente vem aí aprendendo isso tudo há muito tempo. Há muito tempo. Afinal, são 2000 anos que Jesus deixou todo esse legado. Muito bem. Eu acho que, olha, vocês precisam do beabá, porque o Espiritismo traz para nós o beabá. Ele mostra, ele explica, ele elucida, ele traz exemplo, ele traz palavras de outras pessoas, né, outros espíritos, trazendo aqui o seu testemunho, para a gente poder se enriquecer. Então, a gente tem que ser muito agradecido ao Espiritismo mesmo, né? Por essa possibilidade, porque nós já erramos tanto, né? Já erramos tanto, que agora a gente está tendo oportunidade maior de aproveitar os ensinamentos, né? E a gente tem que agradecer por esses espíritos virem dar suas mensagens, né? A gente tem as mensagens aqui no Evangelho, a gente tem outras mensagens bastante importantes no Céu e Inferno, e em outros livros, né? Essa vasta obra espírita que nós temos aí, trazendo muitas situações para a gente refletir, né? E a gente precisa aproveitar, porque a gente aprende pelo exemplo. Então, trazendo aqui os exemplos para nós das dificuldades e do que a gente precisa, né? Dando alerta, nos dando dicas, né? Muitos aí nunca tiveram uma dica dessa, e nós temos oportunidade de ter, por diversas vezes, dicas de como a gente precisa dar atenção a esse nosso crescimento pessoal e espiritual. O Tense, ser real, que ele pôs entre aspas, é também ser verdadeiro. O Mestre Jesus veio nos trazer a verdade, porque ele era verdadeiro. Que colocação muito boa, Tense. Assim devemos ser,
verdadeiros, pertencentes à verdade. Muito boa essa colocação, né? Porque a verdade tem que nos tornar verdadeiros, né? Se a gente caminha com a verdade, o que nós somos, verdadeiros, isso mesmo, pense. E a verdade de Jesus, ela é tão simples, né? Ela é tão simples, não exigem esforços materiais nossos, né? O nosso esforço é só espiritual, é um esforço único para nós e é nosso, né? Eu não dependo do esforço do outro, né? Apesar das vezes a gente dar a desculpa do outro, né? A gente dá muito ainda a desculpa de que eu não fiz porque o outro não fez, mas a gente já sabe. A gente pode não fazer, mas a gente já sabe que ele é pessoal e intransferível, né? Pessoal e intransferível, é nosso. O esforço é de cada um, a caminhada é de cada um. O outro pode nos ajudar, o outro pode nos exemplificar, o outro pode estar junto na caminhada, mas a caminhada é minha, né? Então, quem precisa se apossar dessa verdade como ação, sou eu, sou eu. Então, eu posso transformar a minha caminhada, eu posso ter condições melhores ao final dessa jornada para chegar em uma situação melhor na espiritualidade e poder apresentar um progresso maior, né? Eu posso. E é assim que a gente tem que falar, eu posso. Porque todos nós podemos. Todos nós podemos. Todos nós viemos com condições para isso, né? Basta que a gente procure ser um pouquinho mais verdadeiro, né? E quando a gente é verdadeiro? Quando a gente faz as coisas realmente como elas precisam ser feitas. A gente não usa de subterfúgios, a gente não dá desculpa, a gente não fica procurando contornar. É isso, né? Precisa ser assim, então é assim que eu vou ser. Né? Justiça é justiça, amor é amor, né? Não é a gente ficar enrolando como às vezes a gente faz, porque a gente dá uma enroladinha, né? A gente fica se esquivando com medo, sabe-se lá do que exatamente, né? E a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Para sermos verdadeiros, a gente precisa tomar essas rédeas e dizer assim: eu quero isso para a minha vida e é isso que eu vou fazer. Né? Eu quero isso para a minha vida e é assim que eu vou agir agora, de acordo com aquilo que eu estou pretendendo para mim. Né? E que a gente pretenda sempre o melhor para cada um de nós. Né? Mais alguém? Não? Bom, eu acho que tá bom, as reflexões foram boas, e acho que para a gente pensar, porque nós estamos iniciando essa nova jornada, né? Agora amanhã a gente inicia o capítulo 3 e temos aí bons estudos para a gente fortalecer essa nossa caminhada e nos tornarmos verdadeiros, como tem se colocou aqui, né? Gostei muito desse posicionamento aí, Desse. Obrigada. Então, vamos agora, nesse instante, fazer as nossas vibrações, né? Pedir um amparo da espiritualidade, que é isso que a gente precisa, pedir amparo, força para essa caminhada, para a gente ser cada vez mais verdadeiro conosco mesmo, verdadeiros com Cristo, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e pedir que a espiritualidade maior que acompanha cada um de nós nesse exato momento possa fluidificar as nossas águas e possa dar o passe necessário a cada um de nós. Que esse passe venha repleto de boas energias, energias que possam estar mexendo com todas as fibras do nosso ser, que possam ativar toda a nossa
capacidade mental, emocional, que possa fortalecer o nosso ser espiritual, o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. E vamos também fortalecidos com esse passe, elevando os nossos pensamentos em favor de toda a humanidade, enviando também as nossas melhores vibrações a todo o nosso planeta, vibrações para todos os governantes, boas vibrações para todos os espíritos sofredores, para todos os locais que estão em conflito, para todos os locais onde ainda há fome, para todos os locais onde a indiferença impera. Vibremos também, e em especial pelo nosso país, para que ele possa ser fortalecido, para que todos os cidadãos possam ser fortalecidos no bem, para que os governantes, o presidente, os governadores, todos aqueles que trabalham junto aos governos, possam trabalhar de forma a atender a toda a população, sempre em prol de toda a população. Vibremos para que o Evangelho de Jesus seja uma constante em todos os lares, que todas as pessoas possam se pautar por ele para direcionarem suas vidas. Vibremos pelo nosso lar, pelo Jardim Paulistano, pelos trabalhos que a gente desenvolve e vem desenvolvendo neste período de pandemia lá, por todas as famílias que nós atendemos de uma forma ou de outra. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão presos, por aqueles que estão em desespero, por aqueles que estão depressivos. Vibremos pelo nosso lar, nossa residência, pela iluminação de todos os cômodos e por todas as pessoas que convivem conosco. E, especialmente, vibremos intensamente por nós. Senhor Jesus, agradecemos pelas oportunidades que tem nos dado de ter acesso aos teus ensinamentos, aos teus exemplos, e desta forma podemos enriquecer a nossa vida, a nossa caminhada, sempre pautados no bem, no amor, na caridade, na benevolência, na humildade. Que possamos nos fortalecer sempre por esse amor que sentimos no nosso coração e pela certeza de que estás conosco. E assim, felizes, agradecidos, encerramos o estudo do Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que bom, né? Que bom podermos ter aproveitado mais uma lição. Que todos tenham uma ótima noite, um bom descanso, né? Para estar fortalecidos para tudo que vem aí de trabalho, de luta que a gente tem que fazer, tanto as questões materiais quanto as espirituais que temos, né? Um bom descanso a todos. Boa noite.